Olá pessoal, vamos continuar então o nosso curso de métodos numéricos de previsão do tempo e o assunto que nós estamos tratando é como avançar no tempo. Estamos falando sobre métodos numéricos para equações diferenciais de primeira ordem e essa é a terceira parte desse curso. Nas aulas passadas nós vimos que nós podemos resolver derivadas através de aproximações. O que a gente vai fazer é resolver, por exemplo, derivadas no tempo, nós vamos resolver essas derivadas através de aproximações. Então, ao invés de tratar a derivada contínua, nós vamos tratar o problema resolvendo a seguinte aproximação. Então, eu tenho uma variação de uma variável a, aqui, dividido pela variação dessa mesma variável ao longo do tempo. A mesma coisa a gente vai fazer no espaço. Então, eu tenho uma derivada que é contínua dessa variável a em função de x. A gente vai aproximar essa derivada contínua por um quociente, né? É a variação de a ao longo dessa variação no espaço. Então, dessa forma a gente consegue fazer as nossas aproximações para resolver as nossas derivadas. Vimos então, né, que três possibilidades para resolver desta forma o nosso problema. O primeiro deles é o que a gente chama de esquema avançado. Então, nesse esquema avançado, que é o que a gente vê aqui nessa linha verde, a gente tem então a derivada, em torno do ponto n, sendo aproximada por esse quociente. Então, eu tenho o valor da variável q em n mais 1, menos a variável em qn dividido por ΔT. Uma outra possibilidade é o que nós chamamos de esquema atrasado. Nesse esquema, então, a nossa derivada em torno do ponto n vai ser aproximada por q de n menos o q de n menos 1 dividido por ΔT, e é o que a gente tem nessa linha azul. E uma terceira possibilidade foi o que nós chamamos de esquema centrado. No esquema centrado, nós aproximamos a derivada, por essa expressão, q de n mais 1 menos o q de n menos 1 dividido pelo intervalo de tempo, que é igual a 2ΔT. E nós vimos que esses três esquemas apresentam erros. O erro a gente pode estimar comparando o valor do nosso esquema de diferenças finitas com o valor verdadeiro da função. E esse valor verdadeiro ele é obtido através de uma expansão em série de Taylor. Se nós compararmos essas duas expressões, a gente vai obter o seguinte, que o esquema avançado é um esquema de primeira ordem, de precisão. O esquema atrasado também é um esquema de primeira ordem e o esquema centrado é um esquema de segunda ordem. A gente vai falar mais sobre essa questão da ordem dos esquemas numéricos na próxima aula. Nesta aula, a gente vai ver um método geral para a obtenção de qualquer esquema numérico e também para que a gente possa fazer uma estimativa do erro desse esquema numérico. Então, nós vamos chegar em duas relações importantes para que a gente possa obter essas duas coisas. O tipo de esquema numérico, diferentes esquemas numéricos e uma maneira de estimar o erro desses esquemas. Então, vamos lá. Vamos voltar então no nosso problema. Nós tínhamos aqui uma função contínua, demonstrada aqui por essa curva contínua que nós temos. Estou chamando essa função de f, e é uma função que depende de q e t. Então, nós temos aqui no eixo x, a variação no tempo, e aqui no eixo y o valor da variável que eu estou chamando de q. O intervalo aqui em cada espaço de tempo nós vamos chamar de passo de tempo ou simplesmente de ΔT. Então, o ΔT é a discretização no tempo da nossa função. Nós vamos utilizar esses intervalos contínuos de ΔT para tratar a nossa função. E o que a gente vai fazer é mais ou menos o seguinte, para cada instante de tempo eu vou atribuir um valor para a nossa função. Então, aqui no tempo n, o valor será Qn. No tempo n mais 1, que representa o futuro, nós temos o valor Q de n mais 1. Então, essa é a forma que a gente tem para tratar uma função que é contínua apenas em pontos discretos. Então, aqui nesse caso, n e n mais 1. Eu quero saber o futuro, eu tenho o presente e quero saber o futuro.
Nós vimos lá nos nossos esquemas que uma das possibilidades é a gente considerar, né, um tempo no passado. Então, n-1 aqui. Então, ao tempo n-1, eu vou associar o valor q de n-1. Poderia fazer isso para qualquer tempo, né, no passado. Então, por exemplo, no tempo n-2 eu teria o valor q de n-2, no tempo n-3 o valor q de n-3, e poderia, né, descrever toda a evolução dessa função, considerando diversos tempos lá no passado. Por exemplo, se eu pegar aqui n-m, que esse m é um valor qualquer lá no passado, né, eu vou atribuir para esse tempo o valor q de n-m. Então, desta forma, né, a gente tem o acompanhamento aqui da evolução dessa função. E observe o seguinte, nós pegamos lá no tempo n-m, a derivada, né, da função naquele ponto, n-m, é ilustrada aqui por essa reta tangente à curva, né, naquele ponto. Seu valor exato seria, né, dq dt nesse ponto n-m. Se eu tratasse a derivada no ponto n-3, então a reta tangente no ponto n-3 está representada aqui. Então eu teria o valor exato da função nesse ponto. A mesma coisa para o ponto n-2, então eu teria essa variação no ponto n-2, essa variação no ponto n-1, para o ponto n e para o ponto n+1. Vejam então que a derivada dessa função varia ao longo do tempo, ela não é constante, né? Se a gente pegar aqui todos os tempos, a gente vê que ela vai mudando à medida que essa função evolui. Então, a taxa de variação de f não é constante, tá certo? Então, para a gente conseguir representar toda a evolução, né, dessa função, a gente tem que levar esse aspecto em consideração. Como é que a gente pode fazer para saber o valor dessa função no futuro? Para saber o valor da função num tempo futuro, nós precisamos fazer uma integração ao longo do tempo, partindo de uma situação conhecida, que é o que a gente vai chamar de condição inicial. Então, nós temos essa relação, né, a nossa equação, dq dt vai ser igual a uma função que depende de q e de t. Se nós integrarmos essa equação acima em relação ao tempo, e partindo aqui de um tempo n-m ΔT e indo até o futuro, que é representado pelo tempo n+1 ΔT, nós temos a seguinte expressão. Então, é a integral, né? Passei o ΔT para o lado direito aqui da equação. Então, vai ser a integral indo de n-m ΔT até n+1 ΔT, né? Aplicado aqui nos dois lados da equação. Se nós resolvermos o lado esquerdo aqui da equação, nós chegamos nessa expressão q de n+1 ΔT menos o q de n menos m ΔT vai ser igual à integral que nós já tínhamos aqui do lado direito. Muito bem. Então, graficamente, nós temos essa situação, nós temos essa função discretizada e o que nós queremos é integrar essa função desde o tempo n-m até o tempo n+1 ΔT. Então, nada mais é, essa integral, nada mais é do que a área, né, sobre essa curva, certo? Isso seria o valor exato dessa integral. A área aqui sobre essa curva nos daria o valor da integral desde o tempo aqui n-m até o tempo n+1 ΔT. Ocorre o seguinte, para nós resolvermos essa integral discretamente, né, nós vamos utilizar um método que é um método que usa a soma dos retângulos, ou seja, a soma da área de cada um desses retângulos que surgem aqui da nossa discretização. Então, a área desse retângulo mais a área desse retângulo até aqui a área do retângulo no tempo n-n nos daria um valor aproximado desta integral. Observe o seguinte, utilizando esse método, né, uma parte da área verdadeira aqui deixaria de ser representada. Esse pedaço aqui ilustrado agora por esses triângulos vermelhos consiste num erro, né, que nós temos em virtude
da utilização desse método da soma de retângulos, da área dos retângulos. E aí, é importante a gente observar um aspecto que surge desse método, né? Para esse intervalo ΔT, nós teríamos então esse erro que está sendo definido aqui pelos esses triângulos vermelhos. O que aconteceria se nós reduzíssemos esse intervalo aqui ΔT pela metade? Por exemplo, se a gente pegar aqui por ΔT sobre 2, então eu vou pegar aqui só ilustrar esse último triângulo, mas o mesmo vale para todos os triângulos aqui na nossa figura, mas vamos ilustrar apenas com esse triângulo aqui. Então observe o seguinte, se eu quebrar o passo de tempo aqui em 2, se eu dividir por 2 o ΔT, o nosso triângulo que antes era definido aqui como um erro por esse triângulo verde, passa a ser formado agora por 2 triângulos menores, uma vez que este pedaço aqui não mais fará parte do erro, mas passará a fazer parte da solução da nossa integral. Então eu tenho uma redução, eu saio dessa situação que eu tenho esse triângulo maior, para essa situação em que eu tenho 2 triângulos menores, e que essa parte que antes compunha o erro, passa agora a compor a solução da nossa integral. A gente pode estender isso para valores de passo de tempo menores. Por exemplo, se nós dividimos por 4, se fizermos ΔT sobre 4, a gente vê aqui então que os nossos triângulos que representam um erro são cada vez menores. Se eu fizer ΔT por 8, temos esses erros ainda menores, né? Menores ainda. Já dá para a gente imaginar o seguinte, se nós diminuíssemos esse erro, então uma coisa que a gente observa desse exemplo é que quanto menor for o passo de tempo, menor será o nosso erro de integração durante a nossa integração. E a gente pode estender isso, né, para um limite maior, para o limite em que esse ΔT tende a zero. Então, nesse caso, o erro tende a zero quando o ΔT tende a zero. Ou seja, esses triângulos seriam cada vez menores no limite em que ΔT tende a zero. Esse erro iria também para zero. Quando isso acontece, nós dizemos que o esquema numérico é consistente, né? Então, um esquema é consistente quando o erro do esquema numérico tende a zero, quando o ΔT tende a zero. Nós vamos falar desse aspecto em mais detalhes mais para frente, aqui nessa aula. Voltando então à nossa integral, né, considerando o intervalo de tempo ΔT. Então, o problema que nós temos para resolver é essa integral, e a gente já sabe que ela, né, a solução dessa integral contém um erro. Vamos então voltar na nossa equação. Então a gente tem que Q de n mais 1 vezes ΔT menos o Q de n menos m vezes ΔT vai ser igual a essa integral, que é o que a gente representa por aquela figura. Observe que aqui nós não temos nenhuma aproximação ainda, né? Só vamos ter a aproximação quando a gente substituir esses valores, né, pela sua forma discreta. Então, se nós fizermos na representação discreta, o que a gente vai fazer é transformar esse valor aqui em Q de n mais 1, né, e a função, né, nesse tempo n mais 1, a gente vai representar então por f de n mais 1. A mesma coisa para esse termo aqui, né? Q de n menos m, eu vou representar por um Q, aqui seria um Q n menos m. Então, dessa forma, a integração numérica ela será feita da seguinte forma. Então, esse termo a gente vai aproximar pela seguinte expressão, né? Eu tenho aqui a integral, né, entre n menos m e n mais 1 ΔT, vai ser aproximada por essa expressão em que eu tenho aqui um coeficiente beta vezes a função no tempo n mais 1, mais um coeficiente alfa no tempo n, mais um coeficiente alfa n menos 1 num tempo n menos 1, até, né, todos os coeficientes num tempo n menos l. Então, veja só, quantos coeficientes nós temos? Nós teremos m coeficientes alfa, né, a gente está vindo aqui desde o tempo n menos m, então nós temos m coeficientes alfa, mais um coeficiente beta. Então, nós teremos m mais 1 coeficientes.
multiplicado aqui pelo intervalo de tempo envolvido. Esse L, né, então, ele vai ser igual ou maior que zero, né, e pertence aos números inteiros. A aplicação dessa equação 4 é chamada de método da quadratura, ou, né, eu chamo, né, de forma geral de equação da quadratura. Mas é a aplicação, né, dessa equação para resolver então nossos esquemas numéricos, vai ser chamada de método da quadratura. Se nós combinarmos aqui as equações 4 e 3, a gente chega na seguinte expressão: q de n mais 1 menos 1q de n menos m dividido por m mais 1 ΔT vai ser igual, então, né, a soma de todos os coeficientes. Então, beta vezes fn mais 1, alfa n vezes fn, alfa n menos 1 vezes fn menos 1, até alfa n menos L, fn menos L. Então, essa equação é o que eu chamarei daqui para frente de equação da quadratura. Se nós substituirmos a solução verdadeira, né, que é dada por q de t, e fizermos uma expansão aqui em série de Taylor, né, em torno de um ponto t igual a n ΔT, nós obteremos o seguinte. Vou substituir então cada termo aqui pela sua expansão em série de Taylor. Então coloquei o m mais 1 sobre m mais 1 ΔT em evidência, e aí eu tenho aqui, esse termo é a expansão em série de Taylor do termo q de n mais 1. O segundo termo aqui é a expansão em série de Taylor do termo q de n menos m. E assim por diante. Eu vou fazer a mesma coisa para o termo em beta, então beta vezes a expansão em série de Taylor. Para o alfa, como eu estou fazendo em torno do ponto n ΔT, é o próprio. Para o alfa n menos 1, então eu vou pegar aqui a expansão em torno do ponto, né? Expansão em série de Taylor em torno do ponto. A mesma coisa para f alfa n menos 2, alfa n menos 3, até alfa n menos L. Então, o valor, né, total sempre envolve um erro, tá certo? Essa seria, então, a representação da solução verdadeira dessa expansão. Se nós fizermos aqui uma manipulação e pegarmos aqui todos os termos que multiplicam ΔT e colocarmos em evidência, a gente chega na seguinte, se fizermos o isolamento desses termos, a gente vai chegar na seguinte expressão. Lembrando o seguinte, né? dq dt, que é o f, né, vai ser representado por q'. O f' é o q duas linhas. O f duas linhas é o q três linhas, e assim por diante. Então, se a gente fizer a substituição dos f's aqui por q nessas expressões, a gente vai chegar na seguinte expressão. Q' vezes esse termo, 1 menos beta, mais alfa n menos 1, mais alfa n menos 2, até alfa n menos L. Aí vou para o termo em ΔT. ΔT que é duas linhas, tem, né, essa expressão, menos beta, mais alfa n menos 1, mais 2 alfa n menos 2, mais 3 alfa n menos 3, mais até L alfa n menos L. Termo em ΔT ao quadrado, vezes o Q, 3 linhas, dividido por 2 fatorial, né, vezes esse termo, menos 1 beta, menos alfa n menos 1, menos 4 alfa n menos 2, menos 9 alfa n menos 3, menos L ao quadrado, alfa n menos L. Termo em ΔT ao cubo, dividido por 3 fatorial, Q, 4 linhas, vezes esse termo, menos o beta, mais o alfa n menos 1, mais 8 alfa n menos 2, mais 27 alfa n menos 3, mais até L ao cubo alfa n menos L. E assim, infinitamente, né? Passando o erro para o lado de lá, então nós teríamos que todos esses termos seriam iguais a um erro. Nosso objetivo é estimar esse erro, né? Estimar esse epsilon. Observe o seguinte, nessa expressão 7, todas as linhas aqui nós temos a multiplicação por um termo ΔT, tá certo? E do lado de cá, do sinal de igualdade, nós temos o erro. Vamos lembrar então do nosso conceito, né, de consistência, né? O que era o conceito de consistência? Lá naquela figura que eu mostrei anteriormente para vocês, à medida que a gente ia diminuindo o valor do ΔT, o erro se tornava cada vez menor. Então a gente vai fazer esse limite. O que acontece, né, no limite em que ΔT tende a zero?
para que o esquema seja consistente, né, o erro tem que ir para zero também. Então a gente vai fazer isso, vamos aplicar, né, esse conceito de consistência. Ou seja, para que o esquema seja consistente, o erro deve tender a zero quando o ΔT tende a zero. Consequentemente, todas as linhas na equação 7, com exceção da primeira, serão iguais a zero. Vamos voltar aqui na equação 7. Então, vejam que a primeira linha não tem nenhum termo ΔT multiplicando, mas todas as outras, né, possuem um termo em ΔT multiplicando. Então, todas essas linhas irão para zero, assim como o erro também irá para zero. O resultado disso, então, se a gente olhar, fizer esse procedimento, né, fazer o erro tender a zero, a gente chega na seguinte expressão, Q', 1 menos esse termo entre parênteses, que é o beta mais αn, mais αn menos 1, αn menos 2, αn menos 3, até αn menos L. Isso é igual a zero, uma vez que o erro é igual a zero. Ora, isso só vai ser verdade se esse termo aqui, entre parênteses, for igual a 1. Né? Se esse termo aqui for igual a 1, então eu vou atingir essa condição em que o esquema é consistente. Dessa forma, essa é uma relação que torna esse esquema consistente. Então eu vou chamar essa relação de consistência. Então, para que a gente possa classificar os nossos esquemas numéricos, nós vamos usar a equação, que eu vou chamar de equação da quadratura. Combinando essa equação de quadratura com essa relação de consistência, nós poderemos obter todos os esquemas numéricos que nós precisamos. Então, sumarizando essa aula, vimos que existe um método generalizado para a obtenção de esquemas numéricos. Esse método é chamado de método da quadratura. Vimos que um esquema numérico será consistente quando o erro tende a zero, né, à medida que o passo de tempo também tende a zero. E na próxima aula, nós veremos a aplicação desse método da quadratura, né, para a obtenção dos esquemas numéricos que são mais utilizados na previsão numérica do tempo. Então, por hoje é só. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.